Bom, a live de hoje a gente vai falar sobre a relação entre os nossos problemas estomacais, refluxo, azia, gastrointestinais também, né? Como um todo já, refluxos, azia, flatulências, aqueles incômodos chatos assim que atrapalham e muito a nossa produtividade quando a gente quer. Eu que defendo muito, né, enquanto terapeuta, eu defendo muito uma produtividade sem estresse. Como é que a gente pode ter uma produtividade sem estresse quando esses desconfortos gastrointestinais aí insistem em chegar no nosso dia a dia e não tem jeito? Eu não sei vocês, assim, até é legal vocês me dizerem quem de vocês aí já foi ao médico alguma vez ou mais de uma vez reclamar de algum desconforto gastrointestinal, reclamar que você estava com muito gases ou que você não estava se sentindo bem, que você estava com um cansaço que você não sabia de onde vinha, uma azia, um refluxo, isso tudo. Foi ao médico, fez todos os exames e o cara simplesmente falou assim: não, você tá saudável, não tem nada acontecendo com você, tá tudo certo. E mesmo assim você continuava se sentindo mal. Ou aquela outra situação super delicada também, que é você vai, toma todos os remédios possíveis e imagináveis, indicados pelo médico e tal, e nada do refluxo ir embora, e nada da azia ir embora, e nada da dor do estômago ir embora, ou ela vai embora por um tempo e depois ela volta. Bom, eu cansei mesmo de ir ao médico com sintomas similares a esses que eu tô falando pra vocês. Eu tinha muita gastrite durante muito tempo da minha vida. Hoje em dia não tenho mais. Gastrite é aquela gastrite de queimação no estômago mesmo, refluxo e tal. Tinha isso e sempre que ia ao médico, é gastrite nervosa, né? Aquela gastrite nervosa que eles falam, que é quando não sabe exatamente como explicar pra gente do que tá acontecendo com o nosso organismo, aí fala de gastrite nervosa. Hoje à tarde, por exemplo, eu atendi uma pessoa na terapia e aí ela me procurou especificamente por conta do Ayurveda, né? Ayurveda, para quem não sabe, é uma medicina indiana milenar. E ela me procurou porque ela queria ter uma alimentação um pouco mais saudável e tal, tava lá com alguns desconfortos. E aí eu comecei a conversar com ela sobre as emoções e tal. Aí chegou uma hora que ela virou pra mim e falou assim: mas vamos ser psicóloga? Vamos ser terapeuta? Como assim? Você não tô entendendo como é que a gente vai fazer isso? E essa é uma das perguntas que as pessoas me fazem muito, assim, tipo, tá, mas assim, a gente vai tratar... você é psicóloga, você é terapeuta, a gente vai tratar como? Qual que é o caminho? Eu vou falar rapidamente para vocês porque isso vai ajudar a gente a entender melhor essa relação aí entre a digestão emocional, a digestão dos nossos pensamentos e a digestão dos alimentos em si. Bom, absolutamente todas as terapias que eu me formei em movimento terapêutico expressivo, em Ayurveda, constelação familiar e aromaterapia. Então esse é o meu nicho. O que eu faço é um bem bolado terapêutico, jogo tudo no caldeirão, mexo tudo e sai um tratamento para as pessoas. Todas essas terapias que eu escolhi fazer, todos esses caminhos, defendem uma coisa em comum. Primeiro, a gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa. Tanto o movimento terapêutico, quanto a Ayurveda, quanto a aromaterapia, quanto a constelação, a gente parte do princípio de que eu vou tratar aquela pessoa como um todo, e não simplesmente uma parte dela. A Ayurveda, que é essa medicina indiana e tal, ela é milenar, né? Como eu falei, ela tem zilhões de caminhos de tratamento também. Mas na Índia, por exemplo, não há uma diferença entre um médico e um psicólogo, porque para eles entendem que a gente não pode, eu não vou tratar um fígado, sabe? Pego aquele fígado ali, não vou tratar um estômago, um intestino. É uma pessoa específica que tem determinadas vivências, determinadas emoções que fazem com que ela se sinta desse jeito ou daquele jeito. As nossas emoções, os nossos pensamentos e a digestão dos nossos alimentos estão completamente conectados. E aí, como é que a gente vai entender um pouquinho melhor isso tudo, né? Como é que eu vou dar algumas dicas aí pra gente entender como é que se dá essa conexão no nosso dia a dia e principalmente o que você pode fazer aí pra melhorar o que você está passando, o que você está sentindo. A primeira coisa que eu te convidaria, eu vou falar muito de Ayurveda hoje, gente, vou dar dicas de ervas também, de coisas pra gente fazer e de coisas pra gente não fazer, mas, né, eu vou trazer um pouco do desenho terapêutico porque faz muito sentido nesse processo. Então, a primeira coisa que eu pediria é para vocês pegarem papel, caneta aí, tentar desenhar aí o seu tronco, principalmente aí essa parte onde fica o intestino, o estômago, né? Essa nossa parte central aí.
Tenta desenhar essa parte e desenha essa dor que você sente. Então, para quem tem refluxo, para quem tem azia, para quem tem queimação no estômago, desenha, se essa dor fosse um fogo aí no seu organismo internamente, que tipo de fogo seria, que tipo de desenho seria pensando na imagem do fogo. Então esse é o primeiro caminho que eu diria para vocês. Começa desenhando, aí vai me ouvindo e vai fazendo o seu desenho aí do seu fogo digestivo. Começa a entender. E assim, pode ser que nasçam labaredas, pode ser que seja um foguinho muito pequenininho, pode ser que sejam labaredas que tomam conta do corpo como um todo, pode ser que seja só uma bolinha, só uma marquinha, pode ser que entre em linhas cruzadas, não importa. Tenta aí fazer seu desenho do seu fogo digestivo. E por que é que eu tô começando e pedindo para vocês fazerem o desenho do fogo digestivo? Olha só, a gente está acostumado, e eu tô falando aqui no pensamento da medicina ocidental e tal, a gente está acostumado a lidar com as nossas dores físicas e emocionais de uma forma muito superficial. Primeiro que a gente começou a ter um olhar só bioquímico, né? Quando a gente pensa na medicina tradicional aqui, ocidental, é um olhar bioquímico. Então, e na nutrição também, em geral, salvo exceções, tá bom? Mas em geral tô ingerindo carboidrato, proteína, tô com gastrite nervosa, tô com diverticulite, não sei, os vários nomes que vão colocando em caixinhas e que a gente assume essa dor como sendo nossa. E a mesma coisa com as nossas emoções. Eu tenho crise de ansiedade, eu tenho insônia. Esses dias uma mulher que eu atendo na terapia me falou assim, eu sou portadora de depressão. Olha a forma com que a gente está se relacionando com as nossas dores físicas e emocionais. A gente vai colocando isso tudo numa caixinha e esquece de se perguntar um pouquinho mais sobre elas. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Van, eu tenho gastrite, eu olho e falo, não, pera, você não tem gastrite, você está vivendo um momento, um estado atual onde você tem algumas dores aí, no seu estômago, no seu intestino, e como é que é a sua gastrite? A mesma coisa para ansiedade. Como é que é a sua ansiedade? A minha gastrite não é, né? A gastrite, a dor que eu tinha não é igual à sua, não é igual a de outra pessoa. Tentar reconhecer isso é o primeiro passo para a gente tentar entender o que está acontecendo com o nosso organismo. Por isso o desenho que vocês estão fazendo agora no começo vai ser extremamente importante para a gente tentar mergulhar um pouquinho mais. A gente acostumou a deixar que as caixinhas tomem conta da gente, esses padrões aí de comportamento, e aí a gente não precisa mais olhar com tanta força para isso tudo que está acontecendo. Praticamente todas as lives, em todos os atendimentos eu falo, por favor, vamos manter a curiosidade por a gente mesmo, vamos tentar entender o que é que está por trás aí dessas dores físicas e emocionais, certo? Bom, então vocês vão fazendo o desenho de vocês e no final da live a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse desenho, eu vou dar mais indicações sobre ele. Eu vou entrar aqui agora com um conceito ayurvédico que faz toda a diferença quando o assunto é a gente pensar de gestão física e de gestão das nossas emoções, que é o conceito do Agni. Agni para o Ayurveda é o fogo digestivo, mas é o fogo digestivo não só no sentido gástrico, né, e do sistema digestório como um todo, mas também o fogo pela vida. E aí o Agni, ele se desenvolve, ele se divide em vários outros Agni. Por exemplo, hoje também alguém me perguntou assim, Ivan, mas tem como eu pensar melhor, eu ter mais clareza mental, eu acalmar minha ansiedade usando melhor os alimentos? Claro que tem! Pensa só, quando a gente fala assim de problemas gastrointestinais e você tem lá, sei lá, um artigo para fazer, um trabalho lá do seu trabalho para terminar, um livro para ler e você tá com um desconforto estomacal, é muito difícil você ficar concentrada lendo alguma coisa ou ter uma ideia criativa se você tá com alguma dor, com algum desconforto. E pro Ayurveda, a coisa mais importante que existe é o Agni, que é o nosso fogo digestivo. Aqui, e quando eu falo fogo digestivo, eu tô falando do fogo do nosso olhar, do brilho do nosso olhar, do nosso poder de discernimento, da nossa capacidade de digerir as nossas emoções, da nossa capacidade de digerir melhor os problemas, a gente ter mais clareza mental e também do fogo digestivo enquanto as questões estomacais, gastrointestinais que estão acontecendo com a gente. Tá tudo diretamente conectado. Aí, o que acontece? Porque pro Ayurveda, a coisa mais importante, como eu falei, é o Agni digestivo.
Então tá, algumas pessoas estão com um Agni muito alto, muito elevado, que é quando o fogo no organismo tá assim, tipo labaredas saindo. Essa pessoa é muito provável que ela sofra de queimação no estômago, azia e às vezes até refluxo. E essa pessoa tem mais chances de ter diarreia do que ter o intestino preso. E existe aquela pessoa que tá assim, com um Agni muito fraquinho, muito baixinho. Aí essa pessoa geralmente não tem muito apetite, ou até tem apetite, mas cada vez que vai comer alguma coisa vem um desconforto, o abdômen fica sempre um pouco inchado, assim, come alguma coisa, dá aquela sensação de que tá inchado mesmo, de que a coisa não tá, que não tá conseguindo, que não tem força para digerir os alimentos. Muitas vezes essa pessoa também tem gases e muitas vezes essa pessoa que está com fogo baixo, aí com Agni baixo, também acaba tendo muita constipação, né? Com o intestino preso mesmo. Se você começa aí, você fez seu desenho e já tenta identificar aí o que é mais comum acontecer com você. É mais comum você ter queimação no estômago, azia, refluxo? É mais comum você ter o intestino mais solto? Ou é mais comum ao contrário, você tá com o intestino preso, é mais comum você ter essa sensação de que tá inchado, de que o abdômen fica sempre um pouco cheio, assim, que você não tá conseguindo digerir muito bem os alimentos. Então, tenta minimamente mapear o seu Agni, que é esse fogo digestivo, e quando a gente fala só aqui do fogo do gastrointestinal, do sistema digestório, no Ayurveda a gente chama de Jataragni, mas não precisa se preocupar com esses nomes não, porque são nomes em sânscrito e tal. O mais importante é a gente tentar identificar como é que você desenhou aí o seu fogo digestivo e quais são as suas dores? O que está acontecendo com o seu organismo, de fato? Se o seu fogo está muito alto e o seu fogo está muito baixo. Junto com isso, com esse fogo muito alto ou com esse fogo muito baixo, dependendo de como você identificou aí, e se tá tudo bem com você, se você, não, eu tô ótima, tá tudo certo, mas de repente tem alguém da sua família que tem algum desses sintomas que eu falei, é legal você também ir mapeando para depois poder ajudar um pouco a sua pessoa. A sua pessoa, não, essa pessoa da sua família, né? Acho que o que eu mais gosto do Ayurveda é que a gente pensa não só na gente, mas como é que a gente pode melhorar muito a vida da nossa família e, gente, com mudanças muito simples. Não é necessário, as pessoas que me procuram sempre falam assim, Ivan, mas eu vou ter que virar vegetariana, eu vou ter que deixar de comer o meu queijo, eu não vou poder, sabe, eu vou ter que viver de sol, viver de lua, fazer yoga todos os dias. Não é necessário se você não quiser. Sabe, eu pelo menos não sou uma terapeuta nada radical, eu não quero que as pessoas que eu atendo, que as pessoas que fazem os meus cursos, eu não quero que elas percam o terapêutico da vida e o terapêutico dos alimentos. Mas há umas mudanças muito simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia que, podem resolver muito, muito, muito dessas questões. Então, se alguém tiver algum problema específico, assim, que eu possa ajudar aqui numa live, que eu possa dar alguma indicação, vai escrevendo para mim aqui, escreve aqui nesse botãozinho de perguntas ou no comentário mesmo e eu vou tentando ajudar. Então, olha só, vou dar algumas dicas aí de coisas que a gente faz que deixam o nosso fogo digestivo muito baixinho, que é lá quando tem constipação, quando tem gases, quais são as coisas equivocadas que a gente está fazendo que fazem o nosso fogo digestivo ficar mais baixo. Ivan, mas qual o problema? Não, eu tô acostumada, sabe? Tô acostumada a viver assim, não tem problema, é um desconfortozinho que vai e volta e tá tudo bem, eu lido bem com isso. Cara, tá tudo bem? Sabe o que é tá tudo bem? Tá tudo bem é você ter motivação pra você fazer as coisas que você quer. Tá tudo bem é você ter uma noite de sono deliciosa e acordar se sentindo revigorada. Tá tudo bem é o seu cabelo tá lindo, maravilhoso, sua pele tá legal, você tá animada, você tá com a autoestima alta. Isso tá tudo bem. Não deixe um desconforto pequeno se tornar algo maior. Pelo Ayurveda, a gente fala de 6 estágios da doença, assim, onde a gente vai começando e aí transborda tudo e aí quando viu já tá algo muito mais grave. O problema é que a medicina ocidental trata o 6º estágio, que é quando a gente já não aguenta mais. A Ayurveda, a gente fala muito de prevenção. Então, todas as minhas dicas hoje vão ser também pra gente pensar um pouco essa questão da prevenção. Ter um fogo digestivo equilibrado faz toda a diferença na hora de você entender e ter força para entender o que está acontecendo com a sua saúde emocional também. Olhar para a sua ansiedade de frente, olhar para a sua irritabilidade. Peraí, o que eu posso aprender com isso? O que está acontecendo? Para os medos e tal. Para isso a gente precisa de um fogo digestivo funcionando, em equilíbrio, legal, sim, tudo certinho.
Então vamos lá, olha só, algumas coisas que eu mesma fazia muito equivocadamente. E por que eram equivocadas? Assim, gente, a minha pele era um desastre, eu tinha muita acne, muita espinha, qualquer coisa explodia várias questões na minha pele. Eu vivia com dor de estômago, com queimação no estômago mesmo. Noites de insônia, então, era assim de praxe. Eu já brincava com os meus amigos que eu não dormia. Ah, eu não durmo. Porque eu dormia pouquíssimo. E tudo isso era, na verdade, porque o meu fogo digestivo não estava equilibrado. Então, olha só. Eu já disse isso em algumas lives, vou repetir aqui de novo porque é fundamental e eu gosto de dar dicas simples que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês. A primeira coisa que a gente faz equivocada e que atrapalha todo o nosso fogo digestivo é a gente acordar de manhã e comer qualquer coisa, já acordei, já saio comendo alguma coisa e não tomar uma água morna. A primeira coisa que a gente precisa fazer de manhã é tomar uma água morna. Pode ser uma água morna com limão, pode ser só água morna, dependendo das coisas aí que você tá sofrendo, tá bom? Mas a primeira coisa é a água morna. Deixa eu ver a pergunta da Maritza aqui. Vão oscilar muito entre fogo digestivo alto e baixo, tem a ver com algum dosha? Tem, já vou falar sobre isso, Maritza, sobre essa oscilação, tá bom? Seguinte, por que é que a gente precisa começar sempre o nosso dia? Se você quiser ter uma vida mais equilibrada, uma pele melhor, enfim, ser mais produtiva sem estressar o seu organismo, por que é que você precisa começar tomando a água morna? Pensa só no seu fogo digestivo como uma labaredazinha mesmo, como um fogo que tá ali. Se você acorda de manhã, essa labareda ela tá começando a acender, sabe? Assim, quando você tá fazendo um foguinho, ela tá começando a acender. Se você jogar qualquer coisa ali em cima que não seja algo quentinho também, o nosso organismo vai ter que esquentar. Ele vai ter que dar um jeito, principalmente quem toma água fria logo de manhã, gente. Você vai dar um susto no seu organismo. Pensa só aquele momento que você não tá se sentindo bem, que você não tá legal, você já tá meio triste, meio borocochô e alguém vem lá e dá um grito contigo. Puta, que horrível, né? Você fica assim, ai caramba, a água morna com limão ou qualquer outra coisa que você coloque antes é um grito que você dá com o seu organismo. Você tomar uma aguinha morna, você prepara o seu organismo para ele digerir melhor os alimentos. E aí você vai conseguir, você tá trabalhando a favor do seu organismo. Então essa é uma das questões. Oscilar entre o fogo alto e o fogo baixo, né? Ou seja, tem dias que você tá assim, super com queimação no estômago, tá assim, tá com diarreia, tá se sentindo, enfim, refluxo, todas as questões que tem a ver com fogo muito alto. E no outro dia você tá com fogo baixo, assim, tipo, tá sem apetite, ou tá com flatulência, ou tá com gases e tal. Pode ter sim a ver com você ser bidosha, Maritza, que é o que a gente fala no Ayurveda de você ser vata, pita, que é ar mais fogo, pode ter a ver com isso, mas pode ter a ver simplesmente com o seu fogo digestivo tá baixo. E hoje o que eu quero fazer é conseguir dar algumas orientações para vocês, independente de vocês saberem qual que é o dosha de vocês, tem coisas que melhoram e tem coisas que pioram o nosso organismo. Então vamos lá, coisas que pioram muito o seu organismo na hora da digestão. Essa história, gente, e se tiver nutricionistas aí, lembrando que essa é uma visão ayurvédica e muda completamente. Quando eu falo de Ayurveda, eu tô falando de terapêutico. Pro Ayurveda, essa relação entre leve e pesado não tem a ver com calorias. O que o alimento é leve e o que o alimento é pesado. Tem a ver com a nossa capacidade de digerir. Tem coisas que a gente digere mais fácil, tem coisas que a gente tem mais dificuldades para digerir. Em geral, o nosso organismo, e aqui não importa o seu dosha, não importa se você tem algum conhecimento em Ayurveda, em geral, o nosso organismo tem mais dificuldade para digerir quaisquer alimentos frios. Alimentos frios que eu tô falando, frutas cruas, saladas cruas, legumes crus, qualquer coisa que não esteja cozida é mais difícil para o nosso organismo digerir. Ah, então significa que eu não posso mais comer salada, que eu não posso mais comer fruta, que eu não posso comer mais nada crua? Não, te acalma aí. Mas olha só, para quem tem aquele fogo mais baixinho, mais calminho, mais difícil de digerir as coisas, a minha sugestão é, não só minha, mas da Ayurveda, que é uma medicina milenária, tenta comer o máximo possível de coisas quentinhas.
No almoço, por exemplo, você quer comer a sua salada? Come a sua salada, mas não come ela primeiro. A gente aqui no Ocidente tem muito essa relação, né? De comer primeiro as folhas, de comer todas as coisas cruas primeiro e depois comer a comida quente. Só que aí o que você faz é, você dá uma estressada no seu organismo, porque a labareda tá lá, se preparando. Aí você joga água fria, que é quando a gente joga um alimento cru. Aí você joga água fria em cima dele. Aí ele vai ter que esquentar, ele vai ter que dar um jeito de cozinhar um pouco aquele alimento para ele conseguir digerir melhor. E aí você vai estressar o seu organismo. Então, pode ser para a pessoa que tem esse fogo mais baixo, que tem essa dificuldade em digerir os alimentos, como naquele dia que você tá assim, se sentindo mais pesada, sentindo que as coisas não tão fácil, que você come um pouquinho e já tá assim, ai meu Deus, sabe, já não tô aguentando. Para esse dia, tenta comer coisas mais quentinhas. Evita também comer muitas frutas cruas nesse dia. Ai, como assim? Cozinha fruta? Cozinha fruta. A gente pode fazer uma maçãzinha cozida, uma pera cozida. Evita as frutas muito cítricas quando você está nesse momento também. Dá prioridade, se você quiser, não, mas Van, tá muito quente, sei lá, né? Tem gente que mora aí na Bahia, tá um calor danado, não vou comer uma fruta cozida agora. Então come um morango, por exemplo, que ajuda a ativar o seu fogo no organismo. Mas aqui, o que é o principal daqui? É você entender que se o seu fogo tá baixinho, você precisa ajudar esse fogo a subir. Como é que você vai ajudar esse fogo a subir? Colocando alimentos quentes e não colocando alimentos frios. Outra coisa que muita gente faz, gente, que é um desastre para o nosso fogo digestivo, e isso provoca muito refluxo, é tomar suco de fruta junto com a alimentação. Suco, não importa, suco de laranja, de maçã, mas Van, um suco de laranja orgânico. Não importa, a combinação de suco com uma refeição salgada muito provavelmente vai te causar refluxo ou queimação no estômago ou desconforto ou alguma dificuldade para digerir o alimento. Água pode, mas pouquinho, e água natural. Não é legal você também ficar tomando água fria enquanto você come uma comida quente, porque você vai estressar o seu organismo, você vai ficar nessa luta aí de baixar e subir o fogo, e aí é um estresse para o organismo, e aí dificuldade em digerir emoção, pensamento e os próprios alimentos. Vou dar uma olhada em pergunta que tem aqui antes de eu seguir com o papo. Tô com enjoo, acredito que é decorrente da nossa conversa de hoje. Toma um chá de erva doce para quem tá com esse enjoo, ou um chazinho de hortelã. Então tá, ó, duas coisinhas aqui que já são simples, básicas, que você pode colocar no seu dia a dia, independente de você saber ou não a sua constituição ayurvédica. Começa o seu dia tomando água morna. Sempre, sempre. Quem tem filho, gente, começa o dia da criança também tomando água morna. Não precisa colocar limão. As minhas filhas tomam todos os dias água morna. Tem dias que elas querem com limão, tem dias que não querem com limão. Não tem muito problema com isso, mas todo mundo em jejum, a primeira coisa, água morna. Segunda coisa, se o seu fogo digestivo está baixinho, então nada de você ficar comendo muita coisa crua. Evita as saladas. Se você quiser muito, mas Van, eu preciso muito de uma salada, tudo que eu quero na minha vida, que são comer as folhas e tal. Aí eu te diria, come algo quente primeiro. Quando você for comer a salada, você coloca bastante azeite de oliva ou óleo de linhaça. Óleo de linhaça é incrível, gente, é incrível para o nosso organismo. Principalmente para quem quer produzir mais aí, para quem precisa de mais foco, de mais concentração, para quem precisa aumentar a memória, óleo de linhaça na salada é incrível. Então deixa ele mais oleado. E por que deixa mais oleado? Porque o óleo, ele é mais quente, principalmente óleo de linhaça. Óleo de linhaça é um óleo quente. Olha só, óleo de linhaça é um óleo quente que tem que ser guardado na geladeira e não pode esquentar, tá bom? Porque ele já é quente por natureza. Então a gente não pode esquentar o óleo de linhaça, senão a gente perde as propriedades terapêuticas dele. Mas quando ele vai para o nosso organismo, ele tem uma ação de esquentar o organismo. Então ele fica ótimo na salada aí e vai ajudar aí no seu processo de digestão. Outra coisa que a gente faz assim muito no Ocidente, que é muito complicado para o nosso sistema digestivo, é a famosa siesta, né? Sexta, você vai lá, vai dar aquela sonequinha. A sonequinha depois do almoço. A sonequinha depois do almoço é terrível para o seu sistema digestivo. Assim, o que a gente precisa fazer
depois que a gente come. Principalmente as principais refeições, gente. Café da manhã, almoço. Almoço para o Ayurveda é a principal refeição. É a refeição que a gente não deve pular. E é uma refeição que a gente deve fazer assim entre meio-dia e 2 da tarde, no máximo, pensando aqui no Brasil, tá bom? Pensando no Brasil, é o horário comum para todo mundo, mas eu sei que dependendo do fuso horário a gente tem que fazer alguns ajustes. Mas aqui no Brasil, o horário do almoço é entre meio-dia e 2 da tarde. E o jantar também. Depois das principais refeições, a gente tem que caminhar pelo menos 100 passos. Aí você fala assim, mas tudo que eu quero é tirar minha sonequinha depois do almoço e tal, não sei o que, eu preciso da minha sonequinha, senão eu não sou ninguém, aquele papo, né? Muito provavelmente é um hábito que você já tem, da sua sonequinha, que você colocou que ele é extremamente importante pra você e tal, mas é um hábito que você pode pensar em mudar, não precisa sair mudando tudo agora, mas nada te impede de você fazer as duas coisas então, porque, gente, fazer alguma coisa já é muito, além do que a gente não fazer nada. Então você já sabe que depois do almoço, o seu organismo precisa que você caminhe 100 passos. Isso pra quem tem refluxo, gente, faz isso que você já vai sentir uma melhora, tá? Faz isso e durante uma semana você já vai sacar pequenas melhoras aí no seu organismo. Então tá, mas a gente tá na quarentena, eu tô super respeitando, que ótimo, acho que quem tem esse privilégio de poder ficar em casa, vamos ficar mesmo. Gente, caminha dentro de casa, sabe? Eu faço isso, eu almoço, pego as minhas filhas, a gente sai contando os passinhos aqui, a gente sai e conta os nossos 100 passos. Pode ser mais do que 100 passos? Claro que pode ser mais do que 100 passos. Você pode caminhar até 10 minutos, 15 minutos, não tem nenhum problema. Mas o mínimo é você caminhar 100 passos depois de cada refeição, tá? Onde eu compro esse óleo de linhaça? Óleo de linhaça você compra em lojas de produtos naturais. Nizinha, eu não sei de onde você é. Aqui em Brasília, que é onde eu moro, eu indico comprar no restaurante Girassol, ou Mundo Verde, Bion, essas lojas acabam tendo também. Sempre presta atenção antes de comprar óleo de linhaça, a gente sempre presta atenção se ele é prensado a frio, tá? Se não tiver escrito que é prensado a frio, não é um óleo de qualidade, então não compra, ele tem que estar lá escrito que é prensado a frio. Isso é o mais importante. E você tem que ver se a loja está guardando num lugar resfriado, tá? Se você vê o óleo de linhaça assim jogado em qualquer prateleira e ele não tá dentro de um lugar onde fica resfriado mesmo, esse óleo não tende a não ser de qualidade. No Brasil a gente tem muitos óleos adulterados, não só no Brasil, né, gente? Mas assim, tem muitos óleos adulterados que eles misturam soja junto com os outros óleos e aí a gente tá comendo soja. A soja aqui não é de qualidade e também não vai ter as propriedades terapêuticas que a gente precisa. Então, prensado a frio e ver se a loja guardou aí num processo resfriado, assim, né? Se ele tá certinho, certo? Bom, não é super comum, mas eu já vi pessoas que fazem isso, que é almoçar e tomar banho, ou jantar e tomar banho. Se você janta e vai direto pro banho, ou se você almoça e vai direto pro banho, e direto que eu tô falando assim, 30 minutos depois, 1 hora depois, você está atrapalhando o seu sistema digestivo, ou seja, você está dificultando que ele vá digerir os alimentos. Mas, o que vai acontecer no banho, na relação, assim? O banho, o corpo entra num estado de relaxamento, já é o nosso hábito de, ele vai relaxar para tomar o banho. Só que no momento que ele está precisando digerir os alimentos, a gente não pode fazer o nosso sistema digestório diminuir o fogo. Por que a gente vai caminhar? Para dar uma leve ativada, para contribuir. Sabe, o foguinho tá ali, fraquinho, tentando nascer. A gente tem que fazer alguma coisa para para fazer um up. Então, tomar banho, para quem tem o fogo baixinho, para quem tem dificuldade de se alimentar, para quem pula a refeição, sabe? Tipo, nem tô com fome e tal, e sai assim correndo. Gema, eita, bom saber isso do banho, tá vendo? Tem gente que faz isso, né? Essa coisa com o banho. Tomar banho antes da refeição é ótimo. Tá bom? Tomar banho antes da refeição ajuda o fogo, principalmente se você fizer uma massagem. Aproveita o banho aí para quem tem constipação, para quem tem dificuldade aí, para quem tá sempre com aqueles gases pesadinhos e tal, aquele incômodo. Tomar um banho antes de uma refeição mais importante, como a janta, como o almoço, e fazer uma massagem ajuda bastante. Banho depois, de jeito nenhum, tá bom? Então vamos tentar equilibrar essas coisas. Resumindo aqui algumas coisinhas que eu já falei, porque eu sei que são muitas dicas e às vezes acaba passando assim.
Ah, uma dica que é importante. Algumas pessoas me perguntam: Van, eu posso tomar um chá de gengibre antes do almoço? Pode tomar um chá de gengibre antes do almoço. Não tem nenhum problema, é ótimo. O gengibre estimula. Agora, vamos olhar um pouquinho. Se você já tem muita queimação no estômago, se você já tem assim uma irritabilidade muito forte, porque geralmente queimação no estômago e irritabilidade, né? Ficar com raiva e queimar o estômago, ficar nervosa e o estômago queimar são duas coisas que vêm assim muito juntinho. Para essas pessoas que têm muita queimação no estômago e irritabilidade, eu diria não toma o chá de gengibre antes. Se você quiser, você pode tomar só uma aguinha morna e depois do almoço, assim, você toma um chá de erva doce. Que o chá de erva doce ajuda muito na digestão dos alimentos. Então é melhor. Agora, para quem tem dificuldade em digerir, um chá de gengibre antes é ótimo, vai esquentar. A máxima aqui, gente, é vocês começarem a perceber. Bom, vocês fizeram um desenho ali no início de como é que está o seu fogo digestivo. Aí você já colocou lá quais são as suas dores, né? E nessas dores você já vai reconhecer. São dores de um fogo muito alto, como queimas, tudo. Pensa no fogo mesmo, para ficar fácil de você fazer essa comparação. Pensa no fogo, tá um fogo muito alto, tá queimando, tá vindo refluxo, tá subindo as labaredas, tá dando azia, tá dando esse desconforto, vem irritação, tá dando diarreia. Diarreia é sinal de fogo alto no organismo, tá bom? Diarreia significa que tá diluindo tudo demais, e aí o fogo tá muito alto, tem que equilibrar. O fogo tá muito alto, então a gente precisa fazer algumas coisas para abaixar o fogo. O fogo tá muito baixinho, tá muito pequenininho, tô com constipação, tô com gases, não tenho fome, tenho ânsia, me dá um desconforto assim, nesse sentido, então o fogo tá muito baixo. Aqui quais as dicas que eu já falei para vocês, tentar comer sempre primeiro algo quentinho e depois algo frio. Agora vamos pro contrário, vamos lá pensar nessa pessoa que já tá com fogo muito alto, que já tá tudo muito incrível. Para essa pessoa, eu já diria que o óleo de linhaça não é um óleo muito legal. Por quê? Porque o óleo de linhaça é um óleo quente. Então, para quem está sentindo o fogo digestivo lá nas alturas, o óleo de coco é um óleo mais legal. O óleo de coco que você pode usar aí na alimentação. O azeite de oliva também. O azeite de oliva você tem que prestar um pouco atenção no seu organismo, mas ele tende a ser um pouco mais frio, tá? Do que... Agora, óleo de girassol. O óleo de girassol é perfeito para quem está sentindo isso. Isso eu tô falando pra gente colocar na salada, tal, temperar os alimentos. Aí você tá pensando assim, mas e aí, Ivan, eu tô com fogo muito alto, eu como primeiro a comida quente e depois a salada ou não? Eu posso começar pela salada. Naquele dia que você tá assim, tipo, sabe, que tá uma queimação que você não se aguenta, que a coisa tá muito forte, eu te diria, toma uma aguinha morna e assim, água morna não é água natural, tá, gente? É água morna mesmo. Dá uma esquentadinha. Toma uma água morna só para dar uma preparada no seu organismo. Uma coisa que ajuda muito para quem tá com queimação no estômago e refluxo é cominho. Então você pegar uma colher de sopa de cominho, colocar num meio copo de água morna, mais ou menos 100 ml de água morna, tomar isso antes da refeição e depois, mas só se você estiver sentindo essa queimação nesse dia, não é para prevenção, tá bom? É para prevenção no sentido de não tornar isso algo maior, mas não é para você simplesmente sair tomando todos os dias porque vai que eu tenho queimação no estômago, não, é para esse momento. Tá, aí você toma a sua água morna com cominho aí, ou só a sua água morna, caso você não tenha cominho na sua casa. E aí sim você pode começar pela salada. Aí não tem problema, porque o seu fogo tá muito alto e você vai ter que dar uma baixadinha. Aí você vai começar um pouco pela salada. Nesses casos, gente, quando a gente tá com fogo muito alto no organismo, e digo isso porque nisso eu sou perita, porque o meu corpo eu sou pita, né, pelo Ayurveda, que é fogo, então tudo crescia, tudo ficava uma loucura, assim. Meu Deus, ela vai me salvar, eu tenho muita queimação depois de comer. Água morna com cominho, Gê. Água morna com cominho vai te ajudar bastante nesse processo, com toda certeza. E aí, tá, come primeiro a saladinha e depois come algo mais quentinho. E tenta evitar, principalmente nesses dias que a gente tá se sentindo assim com muita queimação, tenta evitar muita variedade, gente. Variedade assim, tenta evitar muita mistura de comida. Sabe? Essa coisa de, comi, sei lá,
comia arroz, feijão, batata, abóbora, salada, daí na salada tinha folha de alface, tinha rúcula, tinha beterraba, tinha não sei o que. É muita coisa e a gente tem uma dádiva no nosso país e que acaba sendo um problema para nossa alimentação, que é a variedade. A gente tem muita variedade. Eu já morei em vários outros países, já morei no México, na França, na Argentina, nos Estados Unidos, enfim, sei que a gente tem uma riqueza cultural e alimentar aqui incrível, é fantástico. Mas ao mesmo tempo isso mete a gente em algumas roubadas, porque a gente acaba fazendo várias combinações de alimentos que são incompatíveis. E aí quando você faz combinação de alimentos incompatíveis e você já tá tendo queimação no estômago, o fogo vai dar um jeito de subir para digerir toda aquela incompatibilidade. Ele vai dar um jeito de, sabe, enlouquecer lá em cima. E aí não é bacana, a gente tem que tentar... O que eu diria assim, ó, tenta ficar uma semana comendo mais ou menos a mesma coisa. Se uma semana é muito tempo para você, então, sei lá, uns 5 dias, escolhe uns 3 ou 4 alimentos e fica naquilo, faz o que a gente chama no Ayurveda de uma monodieta. E não precisa ser uma monodieta radical do Ayurveda, que a gente tem umas assim de limpeza que são incríveis, mas que dá uma trabalheira do caramba, mas pode ser uma coisa simples, por exemplo, come num dia, no café da manhã, uma tapioca com chia. Aliás, quem tem refluxo, queimação no estômago, coloca chia na sua tapioca, tá bom? Não fica comendo a chia, só a tapioquinha sem nada, não. Bota a chia que ela vai te ajudar aí. Não coloca a linhaça, que a linhaça é muito quente. Então, bota a sua chia. Come num dia o café da manhã lá com a chia, né? Tapioquinha com a chia. No almoço, sei lá, arroz, lentilha, uma saladinha. Deu. No dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Tenta ficar uns 5 dias. Pra que isso? Pra gente acalmar o fogo digestivo. Porque mesmo, né, a Maritza ali no começo da live, ela perguntou, mas e quem fica oscilando? Na real, quase todos nós ficamos oscilando, porque tudo afeta nosso fogo digestivo. Então, por exemplo, no dia que acontece algo social, por exemplo, quando teve essa história agora, recentemente, da morte do Miguel, desse menino, foi um dia que eu fiquei tão nervosa e tão emocionada e tão chocada e tão tocada com tudo aquilo que estava acontecendo e com tudo que está acontecendo no nosso país, que o meu fogo digestivo subiu rapidamente. Já vinha aquela vontade de fazer alguma coisa, tudo isso já subiu, eu já tenho que acalmar um pouco o fogo digestivo. Quando eu falo para vocês nas lives, se mantenham curiosas e curiosos por vocês mesmos, independente do conhecimento que você tem sobre a Ayurveda, sobre ervas medicinais, sobre alimentos, volta esse desejo de conhecimento para conhecer você, para se conhecer. Peraí, qual é o alimento? Eu como isso e eu me sinto como? Como é que eu fico depois que eu como uma banana? Deixa eu comer essa banana e passar o dia prestando atenção de como é que acontece. Vem azia, vem refluxo, não me sinto bem, me dá ânimo. Não só o que acontece fisicamente, mas também emocionalmente. Os alimentos têm um impacto na nossa vida com toda certeza, gente. Para quem tá com fogo muito alto, eu também diria que a pera é uma das melhores frutas nesse dia. Então eu falei assim, vamos tentar manter uma monodieta, né? Para quando a gente tá com fogo muito alto, vamos manter uma monodieta. Para quem tá com fogo muito baixo também, tá? Vamos pegar uns dias aí e manter o fogo, fazer uma monodieta. Mas aí, dando os exemplos de quem tá com fogo muito alto, queimação, azia, refluxo e tal, que muitas vezes acaba reverberando numa enxaqueca, numa dor de cabeça está diretamente conectada com o fígado, né? Uma das dores de cabeça são várias, mas pensando em alimento e em fogo digestivo, dá uma olhada, enxaqueca é o fogo muito alto, subiu demais. Então você tem que dar uma baixada. E aí a pera é uma fruta incrível. Aí aqui a pera, gente, a gente pode usar, assim, a pera é minha paixão na terapia porque ela melhora um monte de coisa. E a pera é o seguinte, se você tá com fogo muito alto, come a pera crua. Tá? Porque você vai ter que... A gente vai colocar uma fruta crua quando o fogo tá alto, que é para ele sofrer um pouquinho, no sentido de que ele vai dar trabalho para ele digerir. Então ele vai acalmando um pouquinho e vai se acalmando e essa queimação vai diminuir. Dias de queimação no estômago, dá-lhe pera. Água de coco também é bom, já diminui bastante. E a pera, eu tô com um monte de pera em casa, mas eu sou o contrário, assim, eu tenho problema, eu tenho intestino constipado, né, tenho constipação, eu não tenho muito apetite, aí o que eu faço? Cozinha a pera.
Aí você vai fazer uma pera cozidinha. Você pega, cozinha ela no vapor, corta ela em pedaços. Eu gosto de colocar com uva passa, porque a uva passa ajuda a soltar o intestino. Então colocar um pouquinho de uva passa e dá-lhe algumas especiarias aqui. Bota um pouquinho de açafrão, bota um pouquinho de erva doce nessa pera. As especiarias também são assim, ó, fantástico, lindo, maravilhoso para melhorar o nosso organismo. Então, pera cozida para quem tá com foguinho baixo, pera crua para quem tá com fogo muito alto, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, se vocês tiverem pergunta, gente, envia para mim aqui ou no comentários ou no botãozinho aqui, tá? Do ponto de interrogação. Olha só, também dando uma pausa aqui. Para quem tem interesse em aprender mais sobre os alimentos, as propriedades terapêuticas dos alimentos, das especiarias, quais as melhores especiarias para a gente usar para a gente digerir melhor tanto os alimentos quanto a nossa digestão, para chá, para óleo, eu tô com um workshop gratuito sobre ervas, óleos e alimentos para aumentar a nossa produtividade e diminuir o estresse no nosso organismo. Então, quem ainda não se inscreveu nesse workshop, vai ali no perfil da minha bio, quando terminar a live, tá escrito ali no perfil, inscrições para workshop gratuito, tá, algo assim, clica ali, se inscreve, ele vai começar no dia 14, então tem tempo ainda de vocês se inscreverem, e aí lá eu vou conseguir explicar muito mais para vocês essa relação aí da digestão, de como é que quais alimentos são melhores para quê, em que momentos, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Alguém, gente, daqui a pouco, eu acho que a Ana tá aí, a Ana é uma das minhas assistentes. Ana, não esquece de me avisar quando for assim 8:55, porque senão a live não fica salva e eu imagino que a gente quer essa live salva, né? Pra gente poder rever de novo essa live e entender melhor algumas questões aí que podem ajudar. Uma coisa que atrapalha muito, muito, muito a nossa digestão e que costuma dar muita ansiedade e insônia, tá bom? Então prestem atenção nisso. Comer salada crua ou frutas cruas depois das 20 horas. Comer saladas cruas ou frutas cruas depois das 20 horas tende a provocar insônia, tende a aumentar a ansiedade e às vezes vai dar ansiedade no dia seguinte, gente. Porque olha só, por quê? Porque primeiro que assim, nenhum ser humaninho na nossa face dessa terra linda, maravilhosa, deveria comer depois das 20 horas da noite, tá bom? A gente não tem mais fogo digestivo que aguente a gente comer à noite, gente, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é delicado, mas à noite é o horário que eu tenho mais fome, ai meu Deus do céu, te acalma, respira fundo, começa a chegar 8 horas da noite, começa a tomar um chá digestivo, por exemplo, erva doce é um chá bom para tomar nesse horário, uma erva cidreira também vai ser bom, chá de coentro para quem tem o fogo muito alto, começa a tomar um chá e vai começando a diminuir o que você come, e se assim, não dá para ainda não consigo nem pensar num negócio desse, então vamos sempre à noite tentar comer um caldinho, tomar alguma coisa mais quentinha. Por que não pode comer salada à noite? Porque a salada é fria. Lembra que eu falei no começo da live que assim, pro Ayurveda, o que é leve, o que é pesado não tem a ver com calorias, tem a ver com o que é fácil ou difícil de digerir. Salada, a gente acha que mas uma saladinha, eu comi só uma saladinha, super fácil de digerir. Não é fácil para o nosso organismo digerir uma salada. Como assim? Todos os nutricionistas falam pra gente comer salada, salada é leve, não engorda, Ela é leve em questões de caloria, tá? Ela é leve caloricamente, mas a partir do momento que a gente entende que a nossa digestão depende do Agni, que o Agni é o nosso fogo digestivo que tá ali esperando para receber o alimento, e eu vou lá e coloco uma salada fria em cima dele, o que vai acontecer? Não sei se vocês já fizeram uma fogueira alguma vez na vida de vocês, se já tiveram um fogão a lenha. Eu cresci numa cidade do interior, então a gente tinha fogão a lenha, tudo, né? Fazia fogueira, essas coisas todas. Se você colocar uma madeira fria, uma madeira verde, uma madeira molhada em cima da fogueira, a chance da fogueira apagar é grande. A chance disso mirrar é muito grande. E aí o que vai acontecer? O foguinho vai ficar lá vai tentar digerir. Por isso que você não vai dormir, porque seu organismo vai passar a noite inteira tentando dar conta da salada que tu achou que era a coisa mais leve desse mundo, mas não é. O seu organismo fica lá sofrendo.
Quer comer uns legumes, assim, quer comer algo gostosinho, levinho, e não quero, ai, eu não gosto de sopa, não me vem com esses caldos, não me manda comer caldo de inhame, esse negócio aqui, não quero. Então pega uma cenoura cozida, uma beterraba cozida, faz algo que fique mais fácil de digerir. Principalmente para quem tem criança, gente, para quem tem criança pequena em casa, enfim, adolescente e tal, adolescente também, assim, mas tenta acostumar a sua filha, seu filho, essa criança, esse adolescente a fazer essas pequenas mudanças, essas pequenas dicas que eu tô dando aqui, porque vai fazer muita diferença no impacto do organismo dessa pessoa e ela não vai começar a criar hábitos que não são saudáveis para ela, sabe? Tentar acostumar assim, por exemplo, chega à noite, Deus, minhas filhas não comem mais fruta. Claro que assim, há exceções, claro que há exceção. Por exemplo, sei lá, a gente vai ter, agora a gente tá na quarentena, isso tá mais difícil de acontecer, né? Mas assim, você vai sair para jantar na casa de um amigo, pô, daí você vai jantar às 10 da noite e tal. Tudo bem, mas foi uma exceção, né? Agora fazer isso todas as noites você comer às 10 da noite, todas as noites você comer uma salada à noite, todas as noites você tá intoxicando o seu organismo. Todas as noites você tá tirando tempo da sua vida saudável. E assim, quando eu falo que a gente pode ter uma vida mais produtiva, mais saudável, com pequenas mudanças, eu tô falando isso porque eu vivi isso literalmente na minha pele, gente. Assim, de entender, assim, a vivacidade que eu tenho hoje, com quase 40 anos, eu faço 40 agora em agosto, e a vivacidade que eu tinha aos 20, eu olho e falava assim, nossa, assim, não, tudo bem que eu tinha mais, parecia que eu tinha mais pique, mas era um cansaço de uma outra ordem, assim, eu fazia um monte de coisa e de repente eu desmaiava, sabe? Agora, por mais que pareça que agora na verdade eu consigo fazer, acho que até mais do que eu fazia aos 20 anos de idade, sem adoecer tanto, sem enlouquecer tanto e principalmente sem ficar sofrendo com aquelas dores estomacais horríveis que eu sentia antes, com aqueles desconfortos. E olha que eu sou celíaca. Celíaca é uma pessoa que tem intolerância ao glúten, então eu não posso comer nada que tenha glúten. E isso tudo também já me causou um sofrimento muito grande. A partir do momento que eu comecei a usar melhor as ervas, os óleos, as propriedades terapêuticas dos alimentos, saber em que horário que é melhor comer determinado alimento, em que horário que é bom evitar, isso também aumentou a minha capacidade de lidar com a contaminação cruzada. Porque eu não sei se vocês conhecem alguém que é celíaco ou se você tem alguém na família e tal. Celíaco é diferente de ter intolerância a glúten, tá? Intolerância ao glúten, a pessoa assim, ela come e ela sente um desconforto. Ela come e ela sente assim um estômago um pouco inchado, o abdômen inchado. Celíaco, come algo com glúten, é uma doença crônica. Se eu comer um pão que tenha farinha de trigo, eu vou parar no hospital, eu já entrei em coma por conta disso. Então assim, é muito mais grave do que a intolerância ao glúten, né? E a lactose também. Mas, ou seja, o celíaco tem que tomar milhões de cuidados, assim, eu não poderia sair para jantar na casa de nenhum amigo, seria muito difícil de ir para restaurante, tudo isso. A partir do momento que eu comecei a colocar as especiarias na minha vida de uma forma mais correta, como eu dei a dica para vocês do cominho, como eu dei a dica do coentro, do chazinho de erva doce, de tomar água morna de manhã, a partir dessas mudanças eu fortaleço o meu sistema imunológico. E com o meu sistema imunológico mais fortalecido, eu consigo lidar muito bem com contaminação cruzada. Ou seja, eu não posso comer o glúten nunca, isso, né, porque eu tenho a doença celíaca. Mas eu posso ir na casa de um amigo que tem glúten na casa dele, que provavelmente colocou alguma coisa ali que vai ter no ar o glúten, e eu posso comer, eu posso ir para um restaurante, eu posso comer sem passar mal. Tudo isso porque o sistema imunológico está fortalecido. Se o nosso sistema imunológico não estiver fortalecido, o resultado vai ser sempre cansaço mental, baixa autoestima, dor estomacal, enfim, tudo isso, todos esses desconfortos aí que vocês, né, imagino que quem tá aqui tá interessado nesse assunto, todos esses desconfortos que ou você já sentiu ou tem alguém na sua família que sente, e que a gente pode mudar com pequenas mudanças. Você pode mudar muito a qualidade da sua vida mesmo, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sobre o chá de alecrim à noite. Chá de alecrim, gente... Peraí, deixa eu ver. Maria. Chá de alecrim à noite, Maria, depende muito, porque o alecrim, ele é uma erva quente.
Parece que ele é refrescante no fundo, mas ele chega no nosso organismo de uma forma quente. Então, não seria o mais indicado para você tomar um chá de alecrim à noite. Agora, depende, vamos lá, tudo depende. Se você mapeou aí que o seu fogo digestivo está muito baixinho, você pode experimentar o chá de alecrim à noite e ver como é que você se sente. Ver se não te dá insônia, ver se você dorme bem, tudo certo. Isso se você tem o fogo digestivo baixo. Agora, para quem tem queimação no estômago, chá de alecrim não vai ser legal, muito menos à noite. Ai, meu Deus do céu, 8 minutos, pelo amor de Deus. O que acontece com essas nossas lives que passam assim, tipo, voando, voando, voando? Então, olha só, gente. Bom, já tem algumas dicas aí para vocês... Como saber como está o fogo digestivo? Eu falei isso no início da live, mas vou falar aqui rapidinho, tá bom? Se o fogo digestivo tá baixo, você geralmente vai ter constipação, vai ter ânsia, vai ter pouca vontade de comer, vai sentir o seu abdômen um pouco mais inchado, assim, com aquele desconforto. Parece que tudo fica pesado no seu organismo e tem gases. Geralmente essa pessoa tem gases. Quando o fogo digestivo está muito alto, você tem queimação no estômago, você tem refluxo. Refluxo tem várias camadas, gente, mas geralmente isso vai dar com um fogo digestivo alto, tá bom? Para quem desenhou ali o desenho do seu fogo digestivo, depois você me manda esse desenho, por favor, adoro receber os desenhos de vocês, manda para mim lá no direct. Para quem desenhou esse fogo digestivo, eu diria para você fazer o seguinte exercício para você conseguir aí fazer uma relação com o seu fogo digestivo e com as suas emoções. Você desenhou o seu fogo digestivo aí no centro do seu corpo, aí eu queria que você escrevesse ao lado, assim, tudo que você vê. Quando você olha para o seu desenho, o que você vê? E aqui presta muita atenção, que o que você vê não é o que você imagina. O que você vê é assim, eu vejo riscos vermelhos. Eu vejo um coração azul, sei lá, alguém deve ter desenhado. Eu vejo um fogo pequeno bem no meio do meu umbigo, sei lá, no seu desenho. É tudo que você vê. Se você tiver com alguém na sua casa, mostra para alguém, para essa pessoa tentar ver a mesma coisa que você vê. A gente não pira. Só escreve assim, eu vejo e tá. Aí depois você escreve o que você imagina. Eu imagino, aí aqui você dá asas para a imaginação. Eu imagino labaredas que saem do meu organismo e vão até a minha mente, iluminando os meus pensamentos. Aí abre para a imaginação e vê tudo que você imagina. Não tem problema, escreve tudo. Aí, mais uma coisinha. Você escreveu lá, eu vejo, concreto, tudo que você viu. Depois, eu imagino, tudo que você imagina. Aí... tudo que você escreveu, eu vejo, você vai trocar por eu estou. Então, se você escreveu assim, eu vejo um fogo pequeno no meu umbigo. Aí você vai escrever, eu estou um fogo pequeno no meu umbigo. Olha que forte isso. Eu estou um fogo pequeno já diz muito da forma com que você está se relacionando, da sua capacidade de discernimento e de transformação nesse momento. Você deve estar com dificuldade de digerir as suas emoções. Quem está com Agni baixo, no gastrointestinal mesmo, de estar com dificuldade de digerir os alimentos, também está com dificuldade de digerir as emoções. Então, tá. Aí, no eu imagino, você troca tudo por eu quero, tá? Então, tudo que você escreveu, eu estou, você coloca... tudo que você escreveu, eu vejo, no seu desenho, você coloca eu estou e continua a frase, igualzinha. Tudo que você escreveu, eu imagino, você troca o eu imagino por eu quero, e continua toda a frase igualzinha. Eu quero labaredas... Olha que bonito que fica. E olha a sacada que a gente pode ter. Se você colocou um foguinho pequeno, eu estou um foguinho pequeno, e aí você imaginou, sei lá, labaredas que saem. Eu quero ser, né? Eu quero labaredas que saem e chegam até o meu pensamento. Já vai dar muito aí das suas emoções. Agora... pra gente encerrar essa live, por favor, se mantenha curiosa sobre você mesmo, na relação que você tem com os alimentos. Passa uma semana, esse é o meu convite para vocês, gente. E fica super à vontade para compartilhar comigo no direct, para mandar mensagem, para dizer como é que vai ser a experiência da semana. Vamos fazer um desafio essa semana? 2 desafios. Um desafio é
todo mundo tomando água morna ou água morna com limão em jejum e manda no direct, posta no post ali, ó, minha água morna, pra gente se comprometer aqui com a gente que a gente vai se cuidar mais, que a gente vai se ajudar também no autocuidado. Então vamos fazer o desafio da água morna aí essa semana pra gente ver. E aí, gente, você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida todo dia em jejum tomar uma água morna. Esse é o primeiro. Esse é o meu primeiro desafio. O segundo desafio é presta muita atenção em você, nas suas emoções e nos alimentos que você está comendo. Comer um alimento, peraí, deixa eu ver como é que eu me sinto, deixa eu ver como é que isso está reverberando em mim. Está sendo de uma forma legal ou não está sendo de uma forma legal? E aí, porque por mais que a gente diga assim, o fogo, isso, eu sou pita, 10 pessoas pitas, que são as pessoas do fogo, vão ter reações diferentes. Né? Então, por exemplo, banana não é uma fruta boa para a pessoa do pita. Se eu como banana de manhã, eu me sinto ótima, mas se eu como banana depois do almoço, me dá azia. Agora, eu tenho cliente pita como eu, que é o contrário, come banana de manhã, dá azia, come depois do almoço, fica bem. A gente tem que olhar para a gente mesmo para entender o nosso organismo. E lembrando, tanto fogo alto quanto fogo baixo é a forma com que a gente está se relacionando com as nossas emoções. Talvez a gente esteja queimando as nossas emoções. Para quem está com refluxo, para quem está com queimação de estômago, presta atenção se você não está queimando as suas emoções. Para quem está aí com um foguinho pequeno, presta atenção se você não está com medo de se conectar com todo o seu poder de transformação e deixar esse fogo crescer para iluminar os seus pensamentos. Certo? Olha aí a Adri falando... Água morna com limão entrou na minha rotina depois das suas lives. Diferença incrível. Tá vendo, gente? Wanda, desde que me consultei com você, nunca mais tomei água gelada. Agora sempre água morna em temperatura ambiente. Ê, Camila! Que legal! É isso aí, gente. Então, bora. Semana do desafio água morna com limão ou água morna, todos os dias em jejum. Posta no seu story, porque isso ajuda você a ajudar outras pessoas. Você vai inspirar outras pessoas, as suas amigas, as pessoas da sua família. Ou seja... Vamos que vamos. Vou encerrar a live, porque senão não vai ficar salvo, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão pelo tempo compartilhado. E muita água morna com limão essa semana, hein? Beijo.